Bora que o mercado da bola tá agitado. Hoje, terça-feira, vou trazer informações aí quentinhas do Almada e do Arias, então fica com a gente aí até o final. Tem também o Igor Júlio, que estão falando uma coisa aí que não é bem assim, mas o Palmeiras tá ali em cima, né? Vamos falar também do Vitor Roque e do Paulinho. Ah, e tem o Koné também. Bora pra vinheta! Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Diniz Queira, esse é o canal O Pacto Alviverde. Vem fazer parte do nosso pacto. O canal tá crescendo. Até ontem não tinha nem 500 inscritos, hoje já acordei de manhã 580. Então, ó, cara, muito obrigado. Nunca vou deixar de agradecer vocês. Obrigado, hein? Bora, vem fazer parte do pacto. Canal que fala de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como deve ser sempre. Futebol tem que ser leve, tem que ser tranquilo, tem que ser algo pra gente não se estressar. As outras torcidas, né? Porque o palmeirense o palmeirense não tem um dia de sossego, mas bora lá, vamos lá. Bom, nós tivemos ontem, né, uma fala do Paulinho dizendo o quanto é frustrante. E olha, de verdade, eu trabalho com reabilitação, de atletas, né, com esse processo de botar o atleta de volta, né. Trabalho desde a preparação até botar o atleta de volta ao treino efetivo e às competições. E a parte mais frustrante é essa, é a da recuperação, tá? Então ele falou que é muito frustrante toda vez que vai no médico, o médico fala assim, ó, você não volta agora, você volta daqui uma semana. Ó, não, falta mais 15 dias. Então, é bem chato, né? Mas a gente espera e torce aí para que o Paulinho se recupere rápido, o mais rápido possível, e que ele entregue o melhor futebol dele, porque a gente sabe que ele tem potencial. Paulinho, fica até aqui o recado para você, né? A gente tem, o torcedor palmeirense tem muita confiança no seu trabalho. Então se recupera aí. Lógico, tem gente que fica, mas ele sai para beber e tal. Cara, ser humano, né? Não tem como. Ainda mais ser humano num processo... o torcedor palmeirense tem que começar a pensar que esse processo do Paulinho é um processo muito pesado, que poderia, inclusive, levar ele a uma depressão. E aí, se ele entra numa depressão, cara, esquece. Esquece que não sai, pra sair é muito mais difícil. A gente já viu jogadores talentosos como ele, por exemplo, o Nilmar. Quem lembra do Nilmar? O Nilmar encerrou a carreira por de depressão. Tá? Bom, enfim, vamos lá, Paulinho, toda a força. Torcedor palmeirense, confia em você. Vamos lá, Vitor Roque. O Vitor Roque já voltou aos treinos, tá? Ele que ficou de fora do primeiro jogo do Palmeiras por conta de uma lesão no tornozelo. Ele torceu o tornozelo, não foi nada demais, só sentiu um incômodo depois da torção, né? Então o Palmeiras resolveu melhor preservar, tá voltando agora, né? Puta, volta e se machuca besteira. E ele treinou ontem com o time, mas ainda não é certeza que jogará contra o Santos, tá? Ele ainda não é certeza que jogará contra o Santos. Já o Flaco Lopes está à disposição para o jogo de amanhã contra o Santos, tá bom? Vamos, bora. Ah, Koné. Sabe o zagueiro Koné? Africano que foi trago, né? O João Paulo Sampaio foi lá, todo mundo acompanhou a história dele, foi lá, trouxe ele para o Brasil, ele fala português, zagueiro de 17, 18 anos no máximo, mas que não pôde ser inscrito na Copinha, porque a documentação dele demorou para chegar aqui no Brasil, e aí não teve prazo para inscrever ele. Ele foi colocado para treinar junto com os profissionais, né? Ele é um zagueiro altíssimo, tem mais de 2 metros, muito forte, habilidoso, dizem que ele é muito habilidoso. O João Paulo Sampaio já diz que ele terá uma venda futura próxima, né, num futuro próximo, uma venda muito parecida, se não maior do que a do Vitor Reis. Diante disso, eu fui buscar informações, né? Falei, pô, o Koné, tudo isso. E a informação que eu recebi é que a comissão técnica, nesses dias que o Koné tem treinado junto do grupo, a comissão técnica tem ficado impressionada com o Koné, com a disposição, com a virilidade dele, com a força, com a técnica do jogador. Eles estão realmente impressionados. Isso faz com que o Palmeiras deixe de buscar um zagueiro?
Koné é zagueiro. Não, mas fortalece ainda mais a nossa zaga, né? Fortalece ainda mais a nossa zaga. Se a gente pensava em, por exemplo, ir atrás de 2 zagueiros, talvez agora a gente só vá atrás de um mais experiente, até para pegar esses meninos, Benedetti e Koné, e dar um empurrão lá, dar uma sustentação, né? Cara, eu boto fé no Koné, viu? Eu vi uns lances dele, lógico, né? O famoso DVD. Você assiste o DVD, tudo é impressionante, né? O cara marca gol até de orelha. Mas vamos ver, vamos ver. Então, sobre o Koné, é isso, tá? E aí, vamos falar do Igor Júlio, né? O Igor Júlio tem muita... O Igor Júlio é um zagueiro brasileiro, jogador do Brighton. Ele está emprestado ao West Ham, só que o West Ham não tem utilizado o jogador e o Brighton quer vender o jogador. O que aconteceu? Estão falando que o Palmeiras descobriu, foi atrás, não é bem assim, tá? O jogador, ele foi oferecido ao Palmeiras, ele foi oferecido. Então os empresários do jogador, sabendo que o Abel quer um zagueiro canhoto, que jogue pela esquerda, que tenha técnica, ofereceram um jogador. O jogador foi avaliado e o Palmeiras sim tem interesse agora no jogador. O Abel achou o Igor Júlio um bom jogador, é um jogador muito forte, que joga sério, mas que tem técnica apurada e é um zagueiro canhoto, que é o sonho do Abel, né? Eu vou trazer um outro vídeo, não sei se hoje não, mas eu vou trazer um outro vídeo e vou explicar para vocês por que na insistência de um jogador, de um zagueiro canhoto para jogar pela esquerda. Eu vou trazer. Essa questão é muito mais técnica do que vocês imaginam, tá? Não é só uma frescurinha, não. É muito mais técnica e envolve, inclusive, o Manchester City, envolve, inclusive, o Guardiola. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas vamos lá. Então, o Igor Júlio, ele tem custo de 7 milhões de euros, que é o que o Brighton pede por ele, e o Palmeiras está avaliando a possibilidade de fazer uma proposta pelo Igor Júlio, né? Ele está emprestado ao West Ham, o West Ham não está sendo utilizado. Caso o Palmeiras efetue a compra, isso daí foi uma informação que eu também fui buscar. Caso o Palmeiras efetue uma proposta de compra do Igor Júlio, o Brighton pode solicitar ao West Ham a devolução dele e já devolver ao Palmeiras. Então, o empréstimo dele encerra só no meio do ano. Mas o Brighton não precisa aguardar, o Palmeiras, se quiser, não precisa aguardar até o meio do ano para ter o jogador. Se fizeram uma proposta de compra, o Brighton solicita o retorno dele pelo West Ham, né? Ele sai do West Ham, volta para o Brighton e do Brighton ele vem direto para cá e já está à disposição do Abel. Tá? Então basta o Abel efetivamente querer essa contratação, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar de John Arias e Almada, tá? Thiago Almada. O que acontece? Ontem foi veiculado as thumbs, né? A thumb é os títulos que eu mais vi ontem no YouTube, né? De vídeo era John Arias ou Thiago Almada? Arias ou Almada? Almada ou Arias? Né? Ou um ou outro. E o que todo mundo tem dito é que ou vem um ou vem outro. Aí eu vou dizer pra vocês, eu assisti vídeo de todo mundo, assisti vídeo do Facincani, assisti inclusive um jornalista português, o Pedro Almeida, que é um cara bem informado sobre as negociações na Europa. Eu assisti o Danilo Lavieri na live que ele fez, esqueci o nome do outro rapaz que fez a live com ele, que é muito bom também, mas assisti todo mundo, vi todo mundo, e aqui, né, mandando mensagem, tentando achar mais situações, tentando pesquisar alternativas e vendo o que tinha de real nessa informação. E aí eu cheguei a uma fonte muito boa, né, ligada a um jogador e ligada ao outro jogador, e vou dizer para vocês agora onde estamos na negociação, né? Em que pé está as negociações. Bom, John Arias. O John Arias, ele recebeu John Arias recebeu via empresários uma proposta do Palmeiras
uma sinalização de proposta. O Palmeiras não faz proposta oficial até que esteja tudo certo. Então o Palmeiras sinalizou salário, sinalizou tempo de contrato, sinalizou todas as possibilidades. Os empresários do jogador acharam bem positiva essa sondagem do Palmeiras, essas propostas, né, do Palmeiras. E o Wolverhampton já tem conversas para a venda do jogador, porque o Wolverhampton já viu que não tem como. Então a negociação do John Arias está encaminhada. Ela está encaminhada, tá? O que falta? Falta agora só os empresários do jogador e o jogador se acertarem entre si, né? Se pede mais, se aceita. Pelo que eu entendi, o John Arias não terá redução salarial. Ele vem para cá com o mesmo salário que ele tá lá, que é um salário bem alto, tá? É um salário bem alto. E isso deve fechar. O Palmeiras quer o John Arias agora, não quer aguardar até o meio do ano, quer agora, tá? Então, muito provavelmente isso acontece aí entre essa semana e semana que vem a gente vai ter já talvez uma batida de martelo aí com o John Arias. Aí vamos pro Almada. Bom, qual que é a brincadeira? O John Arias, ele vai custar entre 17, 18, 20 milhões de euros o custo do jogador, que foi o que o Brighton pagou ao Fluminense quando o Fluminense pegou aqui. O John Arias é um sonho antigo do Palmeiras. O Palmeiras já queria o John Arias há bastante tempo. E aí ele acabou optando em ir pela Europa, já teve a experiência na Europa, não deu muito certo, o Palmeiras vai repatriar. Basicamente é isso. O Almada tem quase que a mesma história, né? A única coisa é que o Palmeiras não queria o Almada antes. Se acertando com o John Arias, o Palmeiras abre mão do Almada? É essa a história? O Palmeiras só tem dinheiro para comprar um e não o outro? Por quê? Porque o Palmeiras tem todos os jogadores que comprou, sabe aqueles 700 milhões? Tem um monte de parcela para pagar ao longo desse ano e dos próximos 2. Então é isso? Só pode comprar um, só pode comprar o outro? Não, não é isso. E a minha informação vai contramão de quase todo mundo que falou ontem, tá? Por isso que é importante. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário. Qual que é a pegada? O Palmeiras enxerga no John Arias um jogador que vai entregar futebol agora e mais uns 3, 4 ou 5 anos e depois não poderá ser revendido. Ou será revendido por um valor muito baixo aqui dentro do Brasil ou por valor menor do que o Palmeiras vai pagar. Então o Palmeiras não vai fazer dinheiro com o John Arias que não seja o esportivo, tá? O ganho do Palmeiras com o John Arias vai ser o esportivo. No Almada, o Palmeiras vê uma possibilidade enorme, absurda, de ter ganho técnico e financeiro. Então o Palmeiras vai investir sim em John Arias, fechando ou não fechando, e vai continuar tentando buscar Thiago Almada. Essa é a informação. O Palmeiras vai para cima do Thiago Almada, a não ser que o jogador ou o Atlético de Madrid não queiram negociar ou não queiram, ou alguma coisa aconteça e feche e não tem mais negociação. Aí, ok, vamos desistir do Almada. Se não, o Palmeiras enxerga o Almada como uma possibilidade absurda de mercado, uma possibilidade fantástica de mercado, tanto esportivamente quanto financeiramente. Porque sabe que se o Almada vier pro Palmeiras agora, jogar até a Copa do Mundo, fizer uma Copa do Mundo boa, os 20 milhões que o Palmeiras pagou dobram, viram 40. Então é um investimento absurdo em 6 meses. Né? O cara vem pra cá, ganha uma fortuna, o Palmeiras paga uma grana que tem para pagar, só não quer usar o dinheiro, mas tem para pagar. Paga essa grana em 6 meses não tem poupança, não tem investimento financeiro melhor que esse. Esse dinheiro dobra, tá? Se a Argentina for bem, e assim, a gente sabe que a Argentina vai bem na Copa, que o Almada é um bom jogador que vai se dar bem na Copa. Então o que o Palmeiras está apostando é nisso, tá? Se houver a possibilidade, se houver negociação, se os moldes de negociação com o Atlético de Madrid forem fluindo, o Palmeiras vai contratar o Almada sim, mesmo tendo contratado o John Arias. Essa é a informação que eu tenho, tá? E vocês vão poder comprovar isso nos próximos dias, porque muita gente vai vir falando isso agora, tá? Então, é isso, galera. Informações bem, ó,
Por que eu não trouxe essas informações ontem, no meio do furacão que estava todo mundo falando? Porque eu apuro a informação, eu vou atrás da informação correta, eu preciso ter certeza do que está acontecendo, ou pelo menos uma fonte muito boa para poder vir aqui falar, para eu não falar groselha e abobrinha para vocês, tá bom? Mas vamos aguardar aí nos próximos dias, eu acho. John Arias está bem encaminhado, e o Almada, até o momento... Estão falando de Juventus, de Flamengo, de Benfica. O Benfica fez uma proposta por empréstimo, pagamento de só uma parte do salário, outra parte do Atlético de Madrid que paga. Para comprar o jogador é só se o jogador tipo fizer pirueta, sabe? Umas coisas assim. Então essa negociação com o Benfica ela tá quase descartada pelo Atlético de Madrid. A Juventus ela fez uma sondagem, ela questionou os valores do jogador, quanto o jogador ganha, tudo esse tipo, qual seria o formato. O Atlético de Madrid devolveu para eles, eles desistiram. O Juventus está fora da negociação. O Flamengo ele tá focado no Paquetá. O Flamengo quer trazer o Paquetá. Inclusive o West Ham recusou a proposta do Flamengo, que era de 35 milhões mais 5. 35 mais 5 pelo Paquetá. O West Ham recusou a proposta do Flamengo, tá? O Paquetá, o Flamengo vai ter que melhorar isso daí. Se eu não me engano, o West Ham pede 45 milhões de euros pelo Paquetá. Eu não vejo esse... Puta, eu não sei o que vocês veem no Paquetá. Eu não vejo nada no Paquetá. Para mim não estava nem na seleção. Mas enfim, bom, então essa é a situação de momento. John Arias está muito bem encaminhado, o Palmeiras segue para um fechamento positivo dessa negociação. É lógico que ainda tem mais alguns pontos a se tratar, principalmente ali com o jogador. E Thiago Almada é possibilidade de mercado absurdo. O Palmeiras vê uma possibilidade muito grande de ter o ganho técnico do jogador e ter o ganho financeiro. E o Palmeiras, se o Atlético de Madrid der o ok, o Palmeiras vai investir no Thiago Almada sim, porque sabe que daqui 6 meses, no máximo, no final do ano, vende o jogador pelo dobro do valor. Então essas são as informações, tá? E esquece essa coisinha que o pessoal tá falando, é porque vai melindrar o Maurício, porque vai melindrar o Veiga. O Palmeiras não tá preocupado com isso, tá? Nesse momento, o Palmeiras não tá preocupado com isso. O Maurício e o Veiga são realidade hoje. Enquanto o Thiago Almada, enquanto o John Arias não chegarem, eles ainda não são realidades. Então é assim que a comissão técnica trata dentro do time. Esquece quem tá lá fora, vamos pensar aqui. E o Abel sabe trabalhar assim com esse tipo de vaidade, beleza? É isso, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Bora, vem fazer parte do nosso pacto. Obrigado, obrigado. Ó, espalha esse vídeo pra todo mundo, manda esse vídeo pelos grupos de WhatsApp. Vamos fazer esse vídeo chegar em todo lugar aí, beleza? Avante palestra!